Salva vai estar se colocando debaixo dessa palavra, né? Então, para cada dia vai ter um tema e nós vamos orar, nós vamos jejuar por aquele tema. Por exemplo, né, o dia 15, que é o primeiro dia que nós vamos começar ali, que é no domingo, nós vamos trazer um alinhamento, a rendição à vontade de Deus. Então, nós vamos nos colocar debaixo dessa palavra e ter ali uma palavra para nós nos alinharmos diante da vontade de Deus, o que Deus quer para nós, e fortalecer. E você sabe que o jejum, querido, ele tem muitas estratégias para nós, né? Quando nós consagramos a Deus, é uma ferramenta poderosa para a nossa vida, não é somente ficar sem uma refeição, mas é realmente se dedicar em olhar para Deus e saber que a nossa vida vai ter um posicionamento por causa de uma palavra, por causa de uma verdade. Quando o jejum mais conhecido da Bíblia é o de Daniel, que antecedeu uma guerra, na verdade. Algo que queriam matar todos os sábios ali da Babilônia, ali, através do rei Nabucodonosor, mas Daniel se prontificou realmente a se colocar debaixo, desde o primeiro dia que colocou seus pés ali na Babilônia, a se separar realmente diante de Deus, né, e fez aquele jejum que todos falam, né, o jejum dos legumes ali, mas ele se dedicou a não comer os manjares, para comer realmente somente aquilo que ele determinou no coração do que Deus havia colocado sobre a vida dele. Então ali houve uma resposta de Deus para Daniel em todo aquele tempo, não só com Nabucodonosor, mas em todos os outros reis que se passaram, ele teve ali a graça de Deus e a misericórdia do Senhor. O jejum é baseado em cima disso, o fortalecimento da fé para não vacilar, para não cair, para não deixar de lado a fé, mas se ter convicção de que Deus está à frente, conduzindo e abençoando. Mesmo no dia do perigo, Ele vai estar ali ainda, com as suas mãos ainda, abençoando as nossas vidas. Então, quando consagramos a Deus, né, então vai ser um milagres da cruz. Talvez você precisa de um milagre nessa área da tua vida. Talvez você precisa se fortalecer como servo de Deus. Talvez você precise de um milagre, talvez que você tenha esperado diante do Senhor. Esse é o tempo para você se ajustar e colocar a sua vida debaixo da graça do Senhor, porque certamente Ele responderá se você se dedicar de todo o teu coração. Amém? A nossa mensagem de hoje, andando em fé, em família, eu quero trazer alguns comparativos, querido, de uma fé verdadeira, uma fé que é colocada dentro do nosso coração e daquilo que nós precisamos andar. Sabe que uma família, ela está baseada, querido, em muitos assuntos, talvez, dentro de um lar. Ela tem muitas coisas, ela tem muitas expectativas, e talvez você coloque isso dentro do teu coração. Talvez o andar em fé, baseado na palavra do Senhor, faz com que você descubra que Deus, Ele tem sempre algo melhor para te dar, sempre algo mais poderoso, porque a tua expectativa não está baseada somente em coisas naturais, mas em coisas sobrenaturais, aquilo que Deus realmente tem ministrado e colocado. E saiba que quando esse assunto falar sobre fé, é um desafio para o cristão hoje, porque andar em fé reluta em algumas coisas. Para você ser testado a tua fé, vai ter uma coisa muito ruim acontecendo junto, que são as batalhas. Na verdade, você não é testado em fé quando está tudo bem. Na verdade, tem aquele cântico muito antigo que eu acho sobrenatural, né? Cada vez que a minha fé é provada. Então, Deus prova a nossa vida de alguma forma. E eu queria, começando, falar sobre Noé. Era uma família que começou ali no início da Bíblia, em Gênesis capítulo 6. Somente o versículo 9 nós vamos ler, mas capítulo 6, verso 9, ali vai falar sobre esse homem. Eu só quero falar esse texto porque eu acho que eu vou trazer o conjunto desse texto para depois você também olhar para a tua vida também. Então ali diz assim, são estas as gerações de Noé.
Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Olha como essa palavra, querido, que Deus olhou para a vida de Noé diante de um mundo corrupto, diante de um mundo onde havia muita perversidade. Noé viveu numa situação, querido, em que o homem estava se distanciando de Deus, estava longe da presença do Senhor. E Deus começou a usar a sua vida, a falar assim, vai acontecer um grande dilúvio. Eu fico imaginando o que Noé falava para Deus: Senhor, que chuva é essa? Que a única coisa que acontece é um orvalho pela madrugada. Que chuva é essa que vai inundar tudo, que eu vou precisar construir uma arca, que essa arca vai trazer salvação para a minha família e também para todos os animais terrestres desta terra? Como vai acontecer isso? Então, Noé não duvidou por causa da justiça que havia dentro do seu coração. E uma característica principal, querido, de fé na família é você olhar e não duvidar. É você entender que Deus está mencionando algo, falando, tocando na tua vida, e você não ficar vacilando diante das situações, mas caminhar em uma linha reta, convicta, cheia da presença do Senhor, sabendo que Deus está no controle. Parece que as adversidades vêm, como eu falei, provando a fé, sempre vai ter aquela luta, não tem jeito. Então, no momento da luta que você vai se sentir fortalecido, que você vai se sentir realmente filho de Deus, cheio da presença do Senhor. Mas a luta é ruim? Se você olhar com um aspecto ruim para o teu coração, ela vai ser ruim. Mas se você tiver fé, ela vai ser boa, vai te mostrar algo bom, vai te mostrar algo que traga vitória sobre a sua vida, vai te mostrar algo que proporciona algo dentro do teu coração. Então, eu falo assim, uma situação está indo ruim dentro da nossa vida. Poxa, é momento de nós crescermos, é momento de nós nos unirmos. Foi o que Noé fez, ele chamou a sua casa, ele chamou a sua família, vamos andar junto agora, vamos construir uma arca, onde todo mundo vai questionar isso, nós vamos viver aquilo que Deus está falando, nós vamos viver aquilo que Deus está colocando. Olha que alegria foi, querido, para Deus olhar que Noé, ele obedeceu, ele não questionou, ele não duvidou daquilo que Deus estava falando ao seu coração. Vai acontecer, e nós precisamos ter essa palavra dentro do nosso coração. Se Deus falou, vai acontecer. Eu não sei o tempo, Senhor, eu não sei a hora, eu não sei o momento, eu não sei qual vai ser a minha adversidade daqui para frente, eu não sei como vai ser a minha situação, mas eu vou obedecer, eu vou caminhar com o Senhor, eu vou acreditar, eu vou construir a arca, eu vou construir algo para Ti. Eu não sei como vai ser, se eu vou ter que ir atrás do leão, do elefante, nenhum dos dois vai dar para colocar no colo, mas eu vou atrás. Deus vai dar um jeito. Eu gosto de pensar, querido, que quando nós temos um desafio, as pessoas perguntam assim para mim, mas você sabe fazer isso? Eu não sei, mas eu vou tentar fazer. Eu não sei ainda, mas eu vou descobrir. Eu não vou desistir, enquanto eu não der jeito nessa situação, enquanto eu não conseguir fazer funcionar, enquanto eu não conseguir dar ali uma forma de que esse negócio vai avançar, eu vou continuar tentando. Talvez eu não vou ter no primeiro momento, mas eu vou ter em outros momentos da minha vida. Fé é isso, querido, quando é proporcionado, quando tem uma confiança, quando mesmo que as pessoas falam não, o mundo diz não, mas Deus está falando sim, você consegue, você pode alcançar, você pode viver, você pode ter essa confiança no Senhor. Querido, caminhar em fé, em família, é isso. Tem adversidades? Tem dia do choro? Tem dia do sofrimento? Tem dia da desilusão? Tem. Eu estava até aconselhando um casal essa semana e falei assim, no começo da nossa trajetória como família, você quer saber o que o matrimônio traz?
muita instabilidade no começo, muitas discussões, muitas situações, mas sabe o que a gente tinha? Fé para caminhar. Então a gente colocava o joelho no chão, não tinha nada, mas olhava para o Pai e falava assim: Senhor, o Senhor é o meu sustento, o Senhor é o dono da minha vida, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe do que vai acontecer em momentos agora, daqui para frente, em anos. Eu não sei quando vai acontecer, mas o Senhor vai fazer algo. E o Senhor mudou aquele algo da nossa vida em coisas boas. Mas teve, querida, a prova, teve as situações, teve as desavenças da vida, porque isso é natural. Só não pode perder o controle. Só não pode sair da presença do Senhor. Deus nunca é culpado por aquilo que acontece na nossa vida. Já parou para pensar que o homem é pecador? Nós estudamos isso, né? Ontem na célula, a lição da célula, falando sobre o Jardim do Éden. Era maravilhoso viver no Jardim do Éden, não era? Era perfeito aquele jardim. E Deus colocou um limite para aquele homem. Falou assim, ó, dessa árvore, querido, não como fruto, somente dela. Das outras, que você já deu o nome, ou está catalogando, ainda bem que foi o homem que catalogou todas as coisas, né? Se fosse a mulher, ela estava catalogando até hoje, né? Aleluia. Eu não tinha todas as demarcações. É só uma brincadeira. Mas Adão já estava ali, né? Se desfrutando, fazendo as coisas. Pensou que alegria, querido, chegar naquelas árvores frondosas e ter os seus principais frutos. Eu não sei, nós até debatemos, né? Como que foi, né? Ali para Adão, depois que ele comeu o fruto, né? Que sensação de decepção, né? Porque ele acusa a mulher, né? Ele falava, aí, ó, Senhor, foi a mulher que tu me deste. A culpada é ela, mas não, foi um erro tão grave de Adão. Adão pisou na bola, aquele primeiro Adão. Ele não guardou aquilo que realmente Deus tinha determinado a sua vida. E quando nós temos uma confiança em Deus, Deus guarda a nossa vida, porque Ele quer nos proteger. Talvez aquilo que você talvez está esperando para que você receba, demore um tempo. Deus talvez está protegendo algumas áreas da tua vida ainda. Deus está guardando ainda situações. Porque eu vejo isso, querido. Eu peguei a vida de Noé, mas tantos outros na palavra de Deus que Deus guardou. Por exemplo, José do Egito. Ele foi guardado por Deus. Talvez ele precisava de um puxão de orelha que seu pai não conseguiu dar. Amava José. Mas Deus teve que colocar ele no controle de todas as coisas. De um escravo a um governador do Egito, da maior potência da época. A situação com Daniel é a mesma coisa. Sai de exilado de Jerusalém e cai numa Babilônia, onde era naquela época um império. E ele foi colocado, saiu de escravo a governador da Babilônia. Deus faz coisas maiores, querido. Posso citar tantos outros, né? Tirar um Davi do campo, ali, esquecido, talvez pelos homens, pelo seu próprio pai, pelos seus irmãos, e ser considerado um dos melhores reis de Israel. Querido, isso é uma graça de Deus para nós olhar para isso. Isso inspira o nosso coração, porque as circunstâncias, mesmo que você olhe para essa noite, está sendo impossível aos teus olhos, para Deus não há impossíveis. O que Ele tem para nós, Ele vai favorecer. E o que a Bíblia mostra é o que acontece na nossa vida. Porque nós temos fé. E você nessa noite é uma dessas pessoas. Que saiu de um lugar, de um lugar tenebroso, de um lugar distante. E você olha hoje para Deus e fala assim, obrigado, Senhor, pelo que eu tenho. Porque antes eu não tinha nada, mas hoje eu tenho tudo. Eu tenho a tua presença, eu tenho o teu poder, eu tenho a confiança de orar e buscar a palavra do Senhor, e o Senhor colocar o alívio na minha vida. Então, reconhecer lutas, querido, não é fracasso. Tem gente que não gosta de reconhecer a luta,
poxa, eu caí naquela luta, eu estou vivendo aquela luta, reconheça ela, porque tudo tem nome nessa vida. Quando você deixa de dar nome, querido, é o que mais o diabo quer na tua vida. Lembra o que as pessoas falavam antes? Aquela doença. Qual é aquela doença que todo mundo falava antigamente? Falava sobre o câncer. Ninguém podia falar do câncer naquela época, né? Porque o câncer era a doença do mal, a doença que matava e mata até hoje. Mas quando você determina diante da fé, diante da palavra, luta tem nome. Ser colocado diante de Deus, tem que ser colocado diante do altar e quebrar grilhões, destruir amarras, desfazer a sentença do maligno. Isso é fé, é baseado, querido, em histórias poderosas dentro da nossa vida, né? Em Marcos capítulo 9, versículo 24, aquele homem chega e fala assim: Senhor, me ajuda. No que mais ele falava? Na sua falta de fé. Ele diz assim, imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Mas no momento ele diz assim: ajuda-me na minha falta de fé. Está precisando de ajuda nessa noite, querido? Peça a Deus. Peça ao Pai. Peça àquele que pode trazer algo na tua vida, que possa mudar a tua história. Não fique sozinho, não fique distante, não fique calado. Tem boca para falar tantas coisas ruins às vezes, é verdade ou não é? Tantas coisas que não agradam a Deus, mas na hora de falar a verdade, eu digo, querido, não viva sofrendo sozinho. Compartilhe com alguém de confiança. Busque a presença do Senhor. Solte fora tudo aquilo que é desprezo na tua vida e opressão, e viva uma vida, querido, sem dúvidas, com significado, sem ausência da presença de Deus, mas com fé no coração, agindo, clamando, declarando o poder de Deus, declarando a autoridade. Isso é o que Noé estava vivendo naquele tempo, onde ninguém amava a Deus. Mas Noé era um homem justo e andava com Deus. Andar com Deus, querido, traz esse significado. Sabe, queridos, às vezes você pode enganar muitas pessoas, mas isso não te leva a nada. Porque Deus conhece teu coração. Sabe, você pode enganar, falar que faz, mas não faz. Falar que crê, mas não crê, mas você só está enganando a si próprio. E quando você deixa de confiar em Deus, você caminha sem a graça de Deus na sua vida. E a graça que é o mais importante. É a graça que satisfaz realmente a presença de Deus na nossa vida. Segundo ponto, querido, nós temos falado tanto sobre Abraão e Sara, mas o primeiro ponto era sobre uma fé em meio à incredulidade, onde o povo estava vivendo. Então o povo vive no meio da incredulidade, você vai viver igual? Não, eu posso mudar a minha história. Eu posso mudar a minha forma de ver. Eu posso mudar a minha alegria. Não existe nada ruim. A segunda forma é quando você olha a fé como promessa. Se Deus falou, Ele vai cumprir? Sim ou não? Ele só não cumpre por causa do nosso pecado, por causa do nosso coração. Se você acha que Deus não quer cumprir aquilo que Ele prometeu, está errado. Ele quer cumprir. E Ele quer cumprir o quanto antes. Ele quer cumprir agora. Citei Daniel, ele começa a orar e Deus já concede, já fala para o anjo, vai. Entrega a Daniel a palavra. Mas há uma guerra no mundo espiritual. Aquele anjo não consegue chegar. Demora bons dias para depois chegar naquele lugar. E às vezes, querido, não é a nossa vida em si que distancia a nossa vida de Deus. É o que está dentro de nós. É o que eu creio. Não é o que eu faço. O que eu faço é muito bom. O que eu faço é natural, querido. Às vezes a pessoa fala assim, mas não precisa ter fé. Eu posso dizer, queridos, que hoje em dia ninguém precisa ter fé. Hoje tem inteligência artificial. Hoje, se você quiser
montar uma letra e escolher um cantor na inteligência, fiquei sabendo esses dias, escolher um timbre de voz, e você compor uma letra, você virou cantor hoje. Olha que maravilha. E você faz o cântico que você quiser. Então, precisa de alguma coisa hoje, nos dias que nós vivemos hoje? Não, imagina. Ninguém precisa mais. Porque a tarefa, querido, não vai estar acima do Criador. Tem gente que acredita que tarefa está acima do Criador. Eu tenho que fazer aquilo lá. Não, querido, sem fé, é melhor que você não faça. Porque você está colocando a sua vida e a sua mão nas coisas santas. E tem um diabo, que é o vosso adversário, que anda ao teu derredor, bramando como um leão e tentando te devorar. Eu nunca vi família feliz, querido, quando tem uma promessa e vive debaixo de obras. Nunca vi. Eu já vi assim, essa pessoa pular de galho em galho. Aqui não está bom, eu vou para lá, lá não está bom, eu vou para outro lugar, lá não está bom, eu vou para outro lugar. E ela nunca estabelece algo na vida dela, porque não é a igreja, querido. Não é, imagina, eu nasci naquela casa, naquela família, eu vou mudar de casa porque meu pai fez coisas que eu não gosto. Tem lógica? Tem. Não tem lógica. Na verdade, nós não saímos, nós permanecemos. E vamos gerando memórias, gerando situações. Então, Abraão e Sara, ele teve que gerar memórias. Foi chamado aos 70 e poucos anos de idade para ter uma promessa na sua vida. E caminhou um bom tempo. E olha que aquele tempo não era igual aos dias de hoje, estão sendo abreviados, hein? Aqueles dias devia demorar para valer o tempo, né? Devia ser um tempo longo. Porque não tinha nada de entretenimento naquela época, querido. Tinha as mesmas 24 horas. Mas você imagina, você não tem nenhuma... Na época de Abraão ainda era tenda. Eu entro dentro da tenda, eu converso, eu canso, eu durmo, eu acordo, eu levanto, eu vou para fora. Por isso que, acho que ele não tinha o que fazer, ele foi para fora até de noite, ó. Abraão, olha para as estrelas agora. Dá um tempo aí, olha para as estrelas, já que você não tem nada para fazer, olhe um pouco para as estrelas. Por que isso? Então o tempo devia demorar naquela época. Mas a fé de Abraão não foi esquecida. A fé de Abraão foi prevalecida diante de muitos erros, mas com muitos acertos. Porque promessa, querido, ela não vai deixar de existir. Ela vai se cumprir. E quando ela se cumpre dentro da nossa vida, nós começamos a um aspecto que temos. Eu fico imaginando, quando aquele anjo entra dentro daquela casa e fala assim, ó, daqui 1 ano, Sara, tua esposa, estará com um filho em seus braços. Ele falou para Abraão, que vivia na fé, ele falou assim, chegou a minha hora, com 99 anos de idade. Com 99 anos ele vai ter o filho da promessa. Errou, a pastora Silmara já falou sobre isso. Teve erros, teve os acertos, mas ele não deixou de crer. Ele continuou caminhando diante da presença do Senhor. O que nós não podemos ter, querido, nas famílias, é deixar de ter fé. Abraão tinha fé na sua esposa ainda. Abraão tinha fé no filho da promessa. Família é muito importante. Temos que ter fé na família. E os dias de hoje parece que cada dia mais é corrompido isso. Ah não, aquele filho não adianta mais, eu não vou mais falar com ele. Ah, minha esposa não adianta mais, não vou falar com ela. Ah, meu esposo não adianta mais, eu não vou falar com ele também. E parece que está perdendo a fé nas coisas que são certas. Mas tem que continuar exercendo fé, falando, diante de erros e acertos, ainda é o poder da palavra sobre a nossa vida. Se a promessa foi feita, ela acontecerá sobre a nossa vida em nome de Jesus. Eu creio. E por último,
é Josué, que diante de tantas guerras, com muitas vitórias, ainda o povo ainda conseguia olhar ainda para a idolatria, mas ele olha e ele fala assim: eu e a minha casa, nós continuaremos servindo ao Senhor. Então não tem volta, querido, porque quando eu creio, eu não volto atrás. Quando eu creio, eu não olho para trás, eu não largo a mão do arado, eu permaneço, eu continuo. A fé é uma decisão, querido, e essa decisão tem que ser vivida, ela não pode somente ser falada. Eu decidi, eu coloquei a minha vida debaixo da graça do Senhor, e eu quero viver essa palavra dentro do meu coração. Então, querido, tem situações com 3 fé, situações de fé na nossa vida que precisamos ter. Decisão, a de Abraão é olhar para a promessa, e a de Noé é entender que o mundo traz incredulidade para nós. E para você nessa noite, querido, que o mundo traz? Feche teus olhos. Quero que você olhe para Deus nessa noite. Olhe para o Pai nesse momento. E fale com Ele de todo o teu coração. Fale com Ele nessa noite, diante da presença do Senhor. Fale com Ele, querido, com aquilo que você pode realmente demonstrar no seu coração nessa noite. O Espírito Santo está no nosso meio, e você tem uma família. E se você quer viver baseado na fé que Deus tem colocado dentro do teu coração, você não olha como Noé não olhou para as pessoas à sua volta, ele olhou para Deus. Se você está vivendo uma fé na sua família, andando em família como Abraão, que tem uma promessa na sua casa, você tem uma promessa na sua família, você vai desistir, você vai parar, você vai olhar agora e começar a questionar a Deus, ou você vai deixar o Espírito Santo trabalhar no teu coração? Se Deus falou, Ele há de cumprir na minha vida, porque Deus tem promessa para a minha vida, porque Deus tem palavra para a minha vida, tem palavra para o meu coração. Eu não vou parar, eu não vou olhar para o lado, eu não vou deixar minha vida de lado, mas eu vou corresponder ao chamado de Deus na minha vida. E isso é o que Deus está falando ao teu coração nessa noite, querido. Se fortaleça nas palavras em que o Senhor tem colocado sobre a sua vida nessa noite. Fala: Pai, eu voltarei atrás, eu voltarei diante daquela situação, eu voltarei da onde eu parei, porque eu creio que o Senhor tem palavras de promessa para mim, porque eu já deixei para trás a incredulidade dos outros, e eu vou viver as tuas promessas, Pai. Eu vou viver a tua palavra, porque você tem que continuar como Josué continuou. A sua geração é importante, querido, a sua posteridade, seus filhos são importantes, os seus netos e as outras gerações que virão são importantes para olhar para você nessa noite e falar assim: eu continuarei firme com os meus braços diante da presença do Senhor, eu não deixarei nada, porque o Senhor está comigo. O Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha fortaleza. Eu caminharei, eu olharei para Ti nessa noite, Senhor. Eu colocarei o meu coração no Teu altar, e eu peço, começa a falar com o Pai nessa noite: Senhor, me dá graça, Pai, me dá graça para seguir em unidade, em amor, me dá graça, Senhor, e sabedoria para colocar palavras nos meus lábios, Pai. Nada nessa terra é impossível para Ti, Senhor, nada é impossível, Deus, para que o Senhor possa colocar as Tuas mãos, Senhor. Se tiver que mudar a minha vida, muda. Se você tem esse desafio nessa noite, querido, e precisa que o Senhor mude algo, comece trazendo a mudança para dentro do teu coração nessa noite. Comece a trazer mudança para dentro da tua casa. Fala: minha casa é importante, eu não vou desistir, eu vou continuar,
eu vou lutar, eu não vou parar, eu não vou deixar com que nada impeça nessa noite de eu ter uma vida com o Senhor dentro do meu lar. A minha casa é guardada por Ti, Senhor. A minha família está nas Tuas mãos e eu creio que não há nada melhor nessa noite, Pai, para que eu possa ouvir a Tua voz, para que eu possa ouvir a Tua presença, Senhor. Então me ajude, como aquele pai chegou para Jesus. Se está faltando algo na tua vida, que é a fé de caminhar, querido, que é a fé de se envolver em Cristo Jesus, então fale para Deus: Pai, me ajude nessa falta de fé, nessa incredulidade. Tira isso do meu coração, tira isso da minha vida e transforme o meu choro em alegria nessa noite, porque eu viverei e não morrerei, mas viverei as Tuas promessas nessa terra. E se você crê, fique de pé e dê uma grande salva de palmas a Jesus. Aleluia! Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos, Pai, pela Tua bondade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós, esse final de semana, temos ali um encontro de mulheres, então o retorno vai ser no domingo à noite. Eu creio que você que está enviando alguém, está realmente levando essa pessoa para lá, será muito bem-vindo para recepcioná-la ela à noite, aqui no domingo à noite. Então, faça um esforço, esteja conosco, vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Logo na sequência temos o encontro de homens também. Amanhã elas sairão daqui às 6:30 da noite aqui da igreja. Então, se você tem alguém para trazer aqui, já fique sabendo desse horário, por favor, nos ajude. E no próximo final, não esse agora, o outro, nós vamos ter um encontro de homens. E no dia 29 de março, nós vamos ter o nosso batismo. Então, se você tem alguém, seja um, não tem problema, ou seja mais de um, será muito bem-vindo para nós estarmos ali, descendo as águas, junto com essa pessoa, para que ela realmente firme a sua vida na fé e no poder da palavra. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que Deus te dê graça, sabedoria, e que você possa caminhar com a sua família andando em fé, andando em autoridade. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar no teu coração. Eu oro, eu os abençoo, o retorno dos seus lares, em nome de Jesus. Amém. 1, 2, 3. Glória!